O primeiro é Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Tá lá? Está escrito: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Abra a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está escrito, 1 Pedro 5:8. Sede sobre vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, procurando alguém para devorar. Um pouco mais para frente, abra a tua Bíblia, na primeira carta de João, você vai virar apenas uma folha. 1 João, capítulo 3, versículo 13. Está escrito: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Amém? Irmãos, não fique admirado, sabendo você que o mundo te odeia. Amém? Põe a sua Bíblia sobre a tua cadeira, levanta as suas mãos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora, é o teu momento. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Fala ao nosso coração nesta noite. Nos ajuda e nos fortalece através da tua palavra. Que eu diminua, Senhor, e tu cresças no dia de hoje. Pai querido, guarda a nossa vida, abra o nosso entendimento e o teu nome, Senhor, vai ser glorificado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu li nessa noite, juntamente com você, 3 textos. O primeiro texto que nós lemos foi de Gálatas 5:13. Um texto que fala aonde nós não devemos dar ocasião à carne. Segundo texto que nós lemos foi em 1 Pedro 5:8, onde a palavra do Senhor diz: sede sobre vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando e procurando quem ele possa tragar. E o terceiro texto que eu li é sobre o mundo. Não vos maravilheis, sabendo que o mundo te odeia. Amém? O que você quer hoje, pastor, transmitir através desses 3 textos? Tá certo. Já há algum tempo eu venho batendo nessa tecla. A palavra do Senhor, ela vem se mostrando nas últimas semanas, nos últimos cultos, em cima da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus e dos nossos inimigos que nós temos que enfrentar todos os dias. Então nós já pregamos aqui esses dias atrás a respeito de andar em Deus. Andando em Deus é andar em espírito. Andando em espírito você vence a carne. Amém? Glória a Deus. Mas a palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje é que nós temos 3 inimigos declarados na nossa vida, na nossa caminhada. Temos 3 inimigos que olham para você e falam: eu sou teu inimigo. Quem são esses 3 inimigos? Nós lemos 3 textos. Primeiro, a carne. Segundo, o diabo. E o terceiro é o mundo. Amém? Primeiro inimigo, a carne. A carne é o princípio baixo da nossa existência. Depois você vai entender o que eu estou querendo dizer. Segundo inimigo é o diabo. O diabo é o nosso adversário. O diabo que eu estou dizendo aqui é o diabo, o Satanás mesmo, aquela criatura
angelical de altíssima posição, expulso dos céus. E a terceiro inimigo declarado do homem é o mundo. E existem 3 dimensões de mundo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essas 3 dimensões de mundo. Existe o mundo natureza, planeta, água, céu, mar, florestas. Existe o mundo da mundanice, tá certo? Existe o mundo da ambiência. Alerta para você e para mim, através dessa palavra. Nós não estamos sozinhos. Estamos sendo filmados dia e noite por Deus? Sim, mas também estamos sendo filmados dia e noite pelos nossos 3 inimigos. Segura aí com você essa palavra. 3 inimigos. Constantemente, direto, nos bombardeia. Mas repete comigo, as armas da nossa milícia são poderosas em guerra. 2 João capítulo 10, 4, tem essa palavra. As armas, se nós estamos sendo bombardeados dia e noite, na nossa vida cristã, por esses 3 inimigos, nós temos que lembrar também, que nós temos alguém que peleja a nossa peleja, que guerreia as nossas guerras em relação aos nossos inimigos. Primeiro inimigo que eu disse, a carne. Quando eu falo carne, não é a carne física, é essa carne que adoece, essa carne que coça, essa carne que tem doença. Não, porque quando a Bíblia fala de carne na Bíblia, ela está se referindo a um outro tipo de dimensão. Está falando da carnalidade, das paixões destemperadas, dos prazeres descontrolados. Amém? Essa é a carne. A carne nos tira da presença de Deus. Se você abrir a tua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8, no versículo 6, está escrito: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Versículo 7, Romanos 8, 6 e diante. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então é inimigo ou não é? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Encontramos aí a definição do primeiro inimigo. A carne é o nosso inimigo mais próximo. O objetivo da carne é matar aquele que tem a imagem e semelhança de Deus. Amém? O objetivo da carne é matar aquele que tem a imagem e semelhança de Deus. Segundo inimigo, diabo. Também é aquele cara, ou seja, não é aquele cara de capa vermelha, tridente na mão, chifrinho, rabo, né, de espetado, não. Não é esse. Aquele bicho que vive num lugar escuro, vive ali numa caverna de fogo. Quando a Bíblia está dizendo aqui, principalmente nas cartas, né, e quando Jesus também fala, lá em João 10, que ele veio para matar, roubar e destruir, ele não está falando daquela figura mitológica, não. Capa vermelha, não. O maior trunfo do diabo, de Satanás, que ele usa, por isso que eu estou dizendo que ele é inimigo, que ele usa contra a vida das pessoas é, primeiro, astúcia. Segundo, sutileza. E o maior sentimento em relação ao homem que Satanás tem, qual que é? Inveja. Inveja. A palavra do Senhor diz que o objetivo dele é nos matar. O objetivo do diabo é nos matar, porque ele não tem a imagem e semelhança de Deus. A carne quer nos matar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O diabo quer nos matar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso? Meu querido, você não foi criado em laboratório. Você não foi feito para ser um robô. Se Deus poderia? Poderia, claro que poderia. Criar você apenas
né, codificado para obedecer e ser uma pessoa instruída, orientada, e dentro da instrução e orientação apenas obedecer. Teria graça? Não, nem para Deus. Por quê? Aí iria faltar para o ser humano o quê? O livre-arbítrio. Deus te deu a liberdade. Deus fez você a imagem e semelhança dele. Não te fez um robô para obedecê-lo. Ele falou assim: eu quero conquistar o coração da Cleide pelo amor que ela sente por mim. Eu quero conquistar o coração do Antônio, não é porque eu sou Deus, simplesmente por ser Deus, não, porque eu quero que ele me ame, é pelo amor que ele sente por mim. Eu quero conquistar o coração de fulano, de Bertano, de ciclano, não é por uma imposição, porque a Bíblia diz que você tem que amar, não, porque ele me ama. Isso é bonito, isso é lindo. Ou seja, não existe uma pressão para você amar Deus. Não existe um código, não existe um estatuto, não existe uma obrigação para você amar Deus. Isso foi te dado como uma condição de você pode amar ou não pode amar. Ou seja, isso foi te dado como livre-arbítrio. Só que você sempre tem que lembrar uma coisa: eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou diferente da carne, eu sou diferente do diabo, eu sou diferente do mundo, porque eu sou parecido com Deus. Aleluia. Você pode repetir comigo? Eu sou parecido com Deus. Eu sou parecido com Deus. E o tema da mensagem dessa noite é: eu sou parecido com Deus. Você tem que bater firme isso na tua vida. Você não pode desistir. Você não pode achar que você é o resultado de um conjunto de fatores que aconteceu na ciência e a evolução, e virou macaco e você virou gente. Não, Deus não vem desse negócio não. Você veio de Deus, você é parecido com Deus, você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Aleluia. Você não pode arredar pé dessa tua convicção. As pessoas falam: você é um falido. Eu falo: não, eu sou parecido com Deus. As pessoas falam: você é doente. Você fala: eu não, eu sou parecido com Deus. Você não vai dar certo na tua vida falar: não, eu sou parecido com Deus. Você não vai vencer esse vício. Fala: eu venço porque eu sou parecido com Deus. Aonde está a diferença, pastor? Então, a diferença é que quando a gente não quer ser parecido com Deus, é profundo isso. Estou na igreja, mas não quero ser parecido com Deus. Tem um trechinho da palavra do Senhor que fala: filho, sede santo, porque eu sou. Se você quer ser realmente parecido com Deus, querido, você tem que se aproximar o máximo de Deus. É o primeiro passo. Sabe aquele filho que tem o trejeito do pai? Anda igual o pai, fala igual o pai, tem as manias do pai. Você tem que ter as manias do pai, amém? Quanta coisa linda que a palavra está falando nessa noite. Já pensou nisso? Você tem que ter as manias do teu pai, aleluia. Você tem que ter o jeito do teu pai. Não é do teu pai carnal, é do teu pai do céu. Ele é bom, você tem que ser bom. Ele é justo, você tem que ser justo. Ele é misericordioso, você tem que ser misericordioso. Ele é reto, você tem que ser reto. Ele é misericordioso. Gente, você tem que ter o jeito do seu pai. Você tem que ter as manias do seu pai. Amém? De repente a gente consegue entrar nessa atmosfera de ser parecido com o pai. A gente entra nessa atmosfera e fala: não, estão me detonando, estão me bombardeando. Só que esse povo que está me bombardeando, eles esqueceram que eu tenho imagem e semelhança, e eu sou parecido com meu Deus, com meu pai. Felizmente a gente encontra isso até dentro da igreja. Irmão ou irmã sai da outra igreja, vai para outra, começa um bombardeio, começa a metralhar. Depois que saiu,
Aí eu paro e penso e congelo na hora na minha cabeça e falo assim: quem está sendo parecido com o Pai? Eu ou quem está me bombardeando? Porque Deus, Ele não bombardeia ninguém, tá bom? Deus, Ele não... Eu disse esses dias na igreja uma mensagem muito forte. Deus não te tirou do mundo, te colocou na igreja para te matar. Deus te tirou do mundo, te colocou na igreja para você ser parecido com Ele. Quem mora na casa do Pai, pega o jeito do Pai. Quem mora na casa do Pai, pega as manias do Pai. Isso não é heresia, isso é lindo, isso é bíblico. Amém? Descobrimos que nós temos o jeito do Senhor, do Pai. Descobrimos que nós temos as manias do Pai. Aí nós defrontamos com 3 inimigos. Quem são? A carne, o diabo e a carne não é parecida com o Pai, porque o Pai não é carne. O Pai é santo, Ele é espírito. Aquele dia nós lemos: andai em espírito. Andar é andar em Deus. O diabo não tem nada a ver. Por mais que ele tenha sido um querubim ungido, um anjo de luz, ele apenas era uma criatura e não era a imagem e semelhança do Pai. E o mundo, daqui a pouquinho nós vamos ver que não tem nada a ver com o Pai. Amém? Então a palavra vai para você, meu querido. Primeiro inimigo é a carne. Segundo inimigo é o diabo. E terceiro inimigo é o mundo. O mundo aqui não é o mundo no sentido físico, natureza. Porque na minha Bíblia está escrito lá em Gênesis que esse mundo, no sentido físico, natureza, Deus criou e viu que estava bom. Também não é o mundo no sentido de pessoas. Eu ministrei isso no curso, né? Não é o mundo no sentido de pessoas. Porque no sentido de pessoas, das pessoas, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Por quem? Pelo mundo, mas pelo mundo no sentido de pessoas. O mundo que é o nosso inimigo é o mundo da ambiência. Abra aí em João, 1 João, um pouquinho mais para frente da onde nós lemos. Capítulo 2, versículo 15. Está escrito, olha o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo. Está vendo que é um outro mundo? Aquele mundo que o Senhor diz, Ele amou o mundo de tal maneira, é aquele mundo de pessoas. Agora esse mundo aqui já é o mundo do mundanismo. Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Conseguiu separar? Conseguiu entender do que nós estamos falando? Então qual é a mensagem de hoje, pastor? Amém? Você é parecido com o Pai. Mas você que achava que estava tranquilo, estava sozinho, sem nenhum adversário, a Bíblia vem dizer para você nessa noite que você tem adversário sim, para ser combatido. Você que se achava que não tinha perigos à espreita na estrada da sua vida, minha Bíblia vem nessa noite dizer, tem inimigos sim, que estão te esperando depois da curva do caminho. Você que sempre pensou em levar uma vida numa boa, sem se interessar pelas coisas de Deus, você fique atento. Você que vive momentos de calmaria constante na sua vida, cuidado. Pastor, mas já faz uns 3 anos, então uma calmaria a minha vida, nem sobe nem desce as coisas, cuidado. Talvez tenha um terreno sendo preparado. Talvez algumas situações estão no campo espiritual sendo preparado e muitas delas é para te destruir. Eu não quero tirar a sua paz, amém? Eu não quero, apenas quero fazer uma declaração que nós temos, eu e você, nós temos 3 inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Quando éramos crianças nós pensávamos na carne como o quê? Como corpo físico. Pensávamos no diabo como aquele camarada que vivia numa caverna de fogo lá no inferno, né? E pensava no mundo como planeta. Nessa noite a palavra do Senhor vem dizer, a tua ideia sobre esses 3 estavam erradas. Você tem que colocar todas elas no campo espiritual.
Você pode estar vivendo no mundo de escravidão desses três carrascos: carne, diabo e mundo. Você pode estar vivendo já há algum tempo na escravidão desses três e não está percebendo. Você é parecido com o Pai. Você é imagem e semelhança do Altíssimo. Deus não tem negócio com isso aqui. Amém? Glória a Deus. Na nossa cabeça, a gente sempre pensou nesse negócio de inferno, de diabo. A gente, quando estava principalmente lá no mundão, a gente falava: eu quero ir para Deus nada, quero ir para a igreja nada. Parecia até que existia dois clubes, né? Quando a gente era do mundo. Vocês já passaram isso pela tua cabeça? O clube do céu e o clube do diabo. Pastor, que jeito que é esse negócio? O clube do céu. O clube do céu é aquele negócio cheio de nuvem, os anjos voando, tocando harpa, aquele negócio bem maneiro, né? Bem tranquilo. E o clube do inferno não. O clube do inferno é aquela coisa agitada, com som, com música, com rock. Não tem nada a ver com isso. Nós enfrentamos todos os dias o mundo. Nós vivemos todos os dias no mundo. Mas a palavra do Senhor diz: nós não somos do mundo. Amém? Isso aí é algo que a gente tem que... mesmo porque, se você tinha essa ideia de clube, eu já quero tirar ela da tua cabeça, do clube do diabo. Porque o diabo não quer você no clube dele, tá? Sabia disso ou não? O diabo, ele não quer você no clube dele de jeito nenhum. Porque o diabo, ele tem inveja de você. O diabo, a única coisa que ele quer de você é matar. Ele quer destruir, porque é um bicho invejoso. Porque você é parecido com o Pai. E ele não é. Amém? Processo de destruição do homem. Você pode ver, fulano se arrebentou. Você vai atrás, se envolveu, deu liberdade para a carne. Quem começou a mandar na vida dele foi a carne. Com isso, deu liberdade, né? Incentivado pelo diabo. E a destruição veio através do mundo. A atração que o mundo exerce na vida das pessoas é algo que tem que ser muito de Deus para poder resistir. Vou repetir: a atração que o mundo exerce na vida das pessoas, a pessoa tem que ser muito de Deus para poder resistir, para não cair na cilada. O mundo bombardeia a nossa cabeça 24 horas. Nós estamos aprendendo isso aqui de manhã no curso. O mundo, ele bombardeia, ele mostra, ele coloca, ele estampa na nossa frente. É aquilo que foi ministrado. O primeiro olhar não dá para evitar, o segundo já é pecado. De tanto que a gente é bombardeado. Tá certo? 3 conceitos básicos que esses 3 têm, e que se o homem tiver, ele está perdido. Quais são, pastor? Carne, diabo e mundo. Primeiro, insensíveis. A insensibilidade. Quando você estiver parando de chorar, você já não tiver mais sentimento no teu coração, você tiver, parece que o teu coração se tornou um coração de granito, cuidado, cuidado. De repente um desses 3 está fazendo a festa na tua vida. Enquanto você estiver chorando na presença do Senhor, enquanto você estiver chorando vendo o necessitado na sua porta, enquanto você estiver chorando pelo aperto, pela dificuldade que o teu irmãozinho de igreja está passando, ainda tem Deus nesse coração, porque você é parecido com o Pai. Segundo conceito, egoísmo. Coisas que o mundo tem, o diabo tem e a carne tem. Só meu, só quero para mim. Amém? Quando você achar que os outros não precisam, só você precisa. Quando você achar que todas as bênçãos do mundo vão recair única e exclusivamente sobre a tua cabeça. Enquanto você achar que você não tem que orar pelo teu próximo para ele ser abençoado, primeiro tem que ser abençoado você. Cuidado. Talvez você está sendo contaminado. Enquanto você estiver orando, Deus, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, abençoa aquela irmã que tem 3, 4 filhos que passa necessidade, abençoa aqueles irmãozinhos moradores de rua que no dia de hoje não
não comeu. Abençoa, Pai querido, Pai amado, as igrejas, Senhor Deus amado, que estão levando a palavra da forma certa. Quando você estiver fazendo isso, você está sendo parecido com Deus, porque o que Deus espera disso, de você, não é uma oração egoísta, amém? O que Deus espera de mim e de você, não é uma oração, me dá, eu quero, é para mim, só para mim, não. Todos os holofotes do céu focado única e exclusivamente em você. Não tem um hino que nós cantamos aqui, que diminua eu, amém? Amém, querido? E o terceiro conceito, a inveja. A inveja. Pastor, eu tô com uma inveja santa. Não tem inveja santa, porque inveja é do diabo. Inveja é do capiroto. Não tem esse negócio de inveja dentro da igreja. Pastor, mas eu queria tanto ter o que aquele irmão tem. Eu falei, ora a Deus, querido. Ora a Deus, mas cuidado com esse sentimento. Outras coisas que a gente vê, principalmente no campo profissional, a pessoa está lá dentro da empresa trabalhando, daqui a pouco, trabalha do teu lado, faz a mesma coisa que você faz, daqui a pouco aquela pessoa é promovida, e você se sente indignado, porque o teu companheiro de trabalho foi promovido. Você sente essa indignação, sabe por quê? Existe um sentimento dentro do teu coração de inveja, porque o teu prazer, a tua alegria, não é tanto também ser exaltado, mas seria tão bom que aquela pessoa de novo voltasse. Você não está muito preocupado se aquela pessoa em ser promovido, mas se aquela pessoa voltar para o mesmo nível que você, já está bom. Isso é inveja. Deus quer que a sua oração, Senhor, abençoa, que nesse novo trabalho, que nessa promoção, essa pessoa seja extremamente abençoada mesmo. Vai com ela, abençoa, ajuda, conforta, amém? Essa é a oração. Essa é a oração que Deus gostaria de receber da sua parte. Senhor, põe a sua mão nesse chefe, porque isso não se faz. Eu sou serva de Deus, eu jejuo, eu vou na igreja, eu ouço o pastor Djalma na rádio, eu faço isso, eu faço voto, sou dizimista, ofertante. Deus está assim, ó, não quer nem saber. Você aí não está sendo nem um pouco parecido com Deus. Pastor, você falou insensível, egoísta e invejoso. Eu falei, porque isso é sério perante o Senhor. O homem, quando exercita esses três conceitos, ele se torna um pecador. Um anjo, quando exercita esses três conceitos, ele se torna um demônio. E um querubim, quando exercita esses três conceitos, ele se torna Satanás. Você é parecido com quem? Você é parecido com quem, crente? Você é parecido com Deus. Porque se você exercita esses três conceitos, você está longe de ser parecido com Deus. Um anjo, quando exercita esses conceitos, ele é um demônio. E um querubim, quando ele exercita esses três conceitos, ele é Satanás. Isso é muito sério. Agora talvez caiu a tua ficha, você entendeu aonde você está situado no mundo, de quem você está sendo servo no mundo. Amém? Não adianta, viu, gente, querer se punir punindo a carne com açoites, como tem muitas religiões aí no Oriente Médio, na Ásia. Não adianta, achando que essa carne aqui é a culpada de tudo. Você não presta, e pega aquele chicote. Eu estava vendo esse dia uma criança fazendo isso, toda ensanguentada, as costas, peito, todas elas flageladas, porque aquele flagelo ficava batendo e machucava tudo. Por que faz isso? Isso não é ser parecido com Deus. Não adianta você fazer isso com a tua carne. Não adianta o homem ficar expulsando e amarrando o diabo com orações fortes. Não adianta.
Porque não é também por aí. É a tua vida, é o teu coração que tem que ser transformado. Não adianta o homem enclausurar-se no mosteiro para fugir do mundo, para não ter mais contato com o mundo. Também não é isso que o Senhor quer. Nada disso faz você parecido com Deus. Porque Deus te deu a liberdade. Deus te deu a liberdade para você ser parecido com Ele, para você ter o jeito dEle, para você ter as manias de Deus. A carne tem que ser adestrada, não com chicotes, mas através do Espírito Santo. Que o diabo é o nosso adversário e anda ao nosso derredor, procurando nos tragar, isso é fato. Mas nós não devemos ficar dando muito ibope para ele, não. Eu já disse em outra ministração que tem ministérios por aí, que se naquele dia não expulsar uns 10, 15 demônios dentro da igreja, o culto não foi bom. Dá tanto ibope, muitas vezes Deus não vem para o culto, mas o diabo não falta um. Aquilo faz que a igreja fica toda alvoroçada e tem aquelas correntes, aquelas filas de gente para receber. Não dê muito ibope para o diabo. Pastor, como que a gente pode fazer isso? Não dá muito ibope para o Satanás. Foge de tudo aquilo, tá certo? Que inclina você a falar, a pronunciar, adestre a sua língua. Porque isso não é coisa de Deus. Você não tem que andar vivendo numa dependência para falar, porque isso não te faz parecido com Deus. O diabo é uma criatura. Você é semelhante ao Altíssimo. Vocês não estão no mesmo nível, tá bom? Você é parecido com Deus e o diabo não é. Pastor, como que eu faço isso? Vou fazer um negócio aqui com vocês nessa noite. Nesse momento, a partir de agora, para toda a igreja aqui, durante 5 minutos, ninguém pense num elefante cor-de-rosa, tá bom? Do que você acabou de pensar? Num elefante cor-de-rosa. Alguém, diante da minha orientação, não pensou num elefante cor-de-rosa? Não, todo mundo pensou num elefante cor-de-rosa. Isso é sério, isso também acontece com esse bicho. Quanto mais contato você tem a respeito do nome, das coisas, irmão, você vai ficar com isso na tua cabeça. Tire isso da tua cabeça. E o mundo? Porque nós sabemos que o mundo está aí para nos contaminar. Mas a Bíblia diz que é o seguinte, que nós vamos atravessar. A palavra do Senhor diz que no mundo teremos o quê? Mas a palavra também diz, tem de bom ânimo. Por quê? Eu, aquele que sou imagem e semelhança do meu servo e da minha serva, que está sentado lá na igreja agora ouvindo essa ministração, eu venci o mundo e você também vai vencer. Fechou. Vencemos a carne, porque somos parecidos com Deus. Vencemos o diabo, porque não damos ibope para ele. E vencemos o mundo, porque Jesus venceu e falou que um dia nós íamos vencer. Amém? Pastor, e como nós fechamos essa sentença, né? Que o mundo quer impor em cima de nós. Abra a tua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Você quer ser realmente parecido com Deus? O título desse texto, que está aqui em Efésios 10 em diante, é a armadura de Deus. Essa armadura de quem? É do diabo? É a armadura de quem? De Deus. Você quer ser parecido com Deus? Use a armadura que Ele está colocando em você nessa noite, amém? Use a armadura que Deus tem para você, porque a armadura do Senhor, ela é para você. Está escrito, Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder,
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Porque a nossa luta, não adianta você ficar se chicoteando, tá? A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, a palavra do Senhor é linda, né? Diz que você vai vencer meia boca. Você vai vencer tudo. Porque você é parecido com Deus e você está revestido com a armadura que Deus te deu. O diabo, ele te dá algumas armaduras, entre aspas. Dá o dinheiro, achando que aquilo vai te segurar, achando que aquilo vai te sustentar. Ele te dá o conforto, a comodidade. Por isso que eu falei da calmaria. Quando a tua vida estiver numa calmaria excelente, cuidado. Ele vai te dar outro tipo de armadura, e muitas delas, muito dessa armadura vem através do dinheiro, da grana. Lembra quando ele leva o Senhor ao pináculo e fala assim: está vendo o mundo? Você está vendo todos os reinos do mundo, todas as riquezas da terra? Tudo isso te darei se prostrado me adorar. É um outro tipo de armadura. Ele estava oferecendo grana, estava oferecendo bens, estava oferecendo riqueza. Essa é a armadura do diabo. Mas isso aí é uma armadura única e exclusivamente para a carne. E você não é carne, porque você é parecido com Deus. Aleluia. Você não precisa desse tipo de armadura. Você precisa de uma armadura espiritual. E a palavra do Senhor, ela vem: estáis, pois, firmes, vós, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Tudo isso é físico, irmão? Tudo isso é físico? Couraça da justiça, cingindo-vos da verdade, escudo da fé, evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Levanta a tua Bíblia, que é a palavra. Irmão, o diabo não gosta disso de jeito nenhum. Eu glorifico a Deus pelo nome dessa igreja, Igreja Batista da Palavra. Por isso que o diabo não gosta de mim e não gosta de você que faz parte desse ministério. Repete comigo: eu também não gosto dele nem um pouco. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, sem nenhum tipo de inveja. Você é parecido com Deus, você tem as manias de Deus, e você tem a armadura de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.